Por isso a gente quer te conhecer também melhor, né? Você falou assim que seu pai era caminhoneiro, então tem um histórico. Tem um histórico. Ele foi o primeiro caminhoneiro da família. E daí ele na verdade, assim, era muito difícil. Eles eram praticamente refugiados de guerra, os avós dele, e foram morar no sítio. E eram 11 irmãos eles eram. Então, assim, a roupa já era difícil para manter. Era roupa... Era saco de arroz que eles faziam roupa. Saco de estopa. Era, tipo, roupa assim. Então, assim, ele tinha uma vida muito difícil. Daí, quando ele foi pro exército, meu pai serviu, no exército ele conseguiu tirar a carteira de habilitação. Daí ele tirou a carteira de habilitação no exército e falou, não, eu quero ser caminhoneiro, vou dar um jeito de comprar um caminhoneiro. Daí ele fez uma rocinha, juntou um dinheiro, comprou um caminhão no ferro velho, um LP 321 Mercedes. E daí ele começou a comprar vinho lá na região de Bicaré ali, que tinha muito vinho, e vendia vinho. E daí O exército acabou estimulando ele a ser motorista. Estimulando. Então, eu também tirei minha carteira em Brasília quando servi. Então é mesmo, cara? Eu sei que isso é muito bacana, porque assim... você não paga pela carteira, né? Eu acho que é algum estímulo... É um estímulo fantástico. Até pro cara servir, né? Não sei como tá hoje, mas faz muito tempo atrás. Então é muito bacana isso. Você pode ser motorista, você pode dirigir carros pequenos, caminhão. Ele dirigiu caminhão também no exército? No exército dirigiu também? Caminhão. Aí já houve mais um estímulo. Já houve mais um estímulo. Daí, no entanto, quando ele se separou da minha mãe e tudo, daí eu comecei a... sempre trabalhamos desde cedo, eu e minha irmã, né? Porque minha mãe se separou, e até pro meu pai, eu até entendo hoje, que era muito difícil de pagar uma pensão e tal. E daí minha mãe foi trabalhar de doméstica quando se separou. E daí na época ela ganhava R$30 por dia. Mas era pouco assim pra manter, dava pra gente se manter. Só que daí tipo assim, era muito pouco. Daí eu e minha irmã nós tínhamos que fazer a correria. A gente também tinha que trabalhar. Daí, 12 anos daí? 12 anos. Puxado. Foi em 97 que ela se separou. Daí nós chegamos num bairro que, tipo assim, tinha a criminalidade um pouco mais elevada. Você já viu o pessoal, assim, usando droga e tal. E minha mãe me quebrava de pau. Você viu isso na rua? Nossa, cara, não, sem chance. Você gostava de rua ou não? Eu gostava, cara. Eu era da rua mesmo. Eu saía cedo pra soltar raia, pra andar carrinho de rolimã. E daí minha mãe falava pra minha irmã cuidar de mim. Que ela saía pra trabalhar doméstica, ela falava, você cuida do teu irmão, não deixa ele sair, não sei o que. Que não saía, eu fugia, eu pulava muro. Ixi. Mas eu não queria aprontar. Apanhou pra caramba, né? Nossa, velho, quando eu apanhava da mãe, eu apanhava da irmã. A mãe mais velha? Mais velha, cara. Quantos E anos? cagueta ainda, me caguetava pra caramba. Me entregava. Como é que é X9? Né? Daí minha mãe falava assim, vocês têm que fazer isso e isso dentro da casa. Daí eu fazia meu serviço e eu ia pra rua. Daí eu ia, jogava bola, ficava o dia inteiro no mato lá jogando bola, não tinha um campinho. Trabalhando fora, não trampando, tinha comidinha, E aí sua mãe chegava, ela entregava. Isso, mas nunca aprontei. Daí uma época... Como é que é o nome da sua mãe? Mariluz. E a da sua irmã? Meridiana. Meridiana e Mariluz. Um abraço pra vocês também, viu? Um abraço. E daí o que rolou, cara? A gente foi criando assim, né, cara? Umas dificuldades, né? Tinha muita dificuldade, muita limitação na época, né? Foi uma época muito difícil mesmo. Daí minha mãe saiu de ser doméstica, alugou um comércio, montou a padaria dela. E daí ela foi foi empreender no negócio. Ela é né? empreendedora. Só que empreender é mais complicado do que você ter um salário fixo. Até você entender como tudo funciona, né? Então foi um período bem difícil pra nós, né? E daí naquele período vinha a cara cortar a luz, cortar a água. E daí a minha mãe ficava desenrolando a conversa. Espera aí, eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir fazer tal coisa. E daí nesse período eu já tava com 11, 12 anos, eu e minha irmã brigava muito. Daí minha irmã começou a trabalhar de animação em festa infantil. Daí tem artista na família. Dela fazia... Não, mas era aqueles algodão doce, ela ia se vestia de palhaço, ficava pintando as criancinhas, pegava aquelas bexigas de esticar, fazer desenho. E daí a gente desenrolava. Tipo recreação, né? Recreação. Daí, tipo assim, a mulher alugava os brinquedos lá na favela e daí nós ia cuidar, entra 5, sai 5. E daí eu ficava... Qual cidade que era essa? Em Curitiba mesmo, já. Tudo Curitiba, Daí, em 2020, eu tive uma briga com a minha mãe. Daí, tipo assim, foi um dia que eu apanhei feio dela. Mas eu, tipo, nunca fui envolvido com nada assim Só que eu andava de skate nessa época. E daí eu andava de skate, ficava na rua, gostava de soltar raia. São meio ousados, né? Assim, aí que tá, minha mãe tinha o boteco. E daí, o que rolou? Eu andava de skate e os caras usavam uma droga lá, né? Isso. E eu andava de skate, mas não era envolvido em nada. Só que um dia eu cheguei em casa e minha mãe sentiu um cheiro em mim. Rapaz. Pega na roupa, né? Meu amigo, ela me arrebentou. E daí nisso eu fui lá, o rebelde sem causa, né? Fiz uma cartinha pra ela. Tchau. Falei, mãe, eu vou embora de casa, tal. E fiz uma cartinha. E deixei a cartinha ali. Daí meu tio era caminhoneiro já.
Daí eu liguei pro meu tio, falei, tio, quando você voltar pra Santa Catarina, né? Tio, parte de pai? Parte de pai, meu pai foi o primeiro caminhoneiro Depois da família, depois veio os outros, né? Aí você mandou a cartinha pra mãe e falou com o tio, já preparou. Daí peguei a minha mala, preparei tudo, falei, eu vou passar minhas férias lá, mas na verdade eu já ia com cabeça de não voltar mais embora, né? E fui em 2001. Você tinha quantos já? 19, eu tava 15? 13 pra 14 anos, né? 14 anos. 14 anos. Daí eu... Novo, hein? Novo. Fui novo, fui embora de casa novo. Daí... Mas foi assim, o ponto que eu mais evolui na minha vida, cara. Entendi. Daí, tipo assim, o que rolou? Em 2000 e... Daí eu fui embora, daí eu fui morar com meu tio, daí minha mãe foi me buscar nas férias pra me voltar. Eu falei, não vou voltar não. Porque daí eu cheguei lá em Santa Catarina, em Videira, e eu comecei a trabalhar lá num chiqueirão de porco, assim, num vizinho, e ele pagava diária pra nós. Então eu falei, porra, aqui eu já tô ganhando dinheiro, né? Já tô ganhando 10... Era R$8 por dia que eu ganhava, isso em 2001. Ganhava um terço do que sua mãe ganhava. Só que daí... diarista. Mas isso era antes, 97, 98, você falou. Ela ganhava... Então já era pouco, não era tanto. Dela, ali nesse período ela também já tava com o comércio dela, não tava mais. Então. Daí nisso eu ganhava, daí era R$8 por dia. Só que daí lá o que aconteceu? Final de semana eu ia pra comunidade, que morava no interior, ia pra comunidade, eu tinha futebol e tinha bailão. Eu era de fora, comecei pros bailão, já comecei a dançar com uma com a outra, comecei a fazer amizade. Foi, mano. E daí eu falei, não, aqui eu não vou sair nunca mais na minha vida, porque aqui eu trabalhava, ganhava dinheiro, estudava na cidade, dirigia trator, jirico no meio do mato, andava de cavalo, final de semana, falei, cara, tem tudo o que eu quero aqui, jogava bola na comunidade, no time da comunidade. Daí fiquei lá 1 ano, cara, fiquei 1 ano morando lá. Na verdade, o interior é um pouco mais seguro, né, nesse aspecto de você estar nessa convivência familiar, nesse ambiente mais amigável, vamos dizer assim, né? Do que onde você estava morando, na verdade. Né? Isso, nesse aspecto, sim. Mas minha mãe sempre foi muito... Ela foi muito certa em relação a me direcionar. Ela sempre deixou bem claro. E até porque, assim, no comércio da minha mãe, a gente tinha acesso a todo tipo de bandido que entrava lá. E a gente via todo o tempo. Fulano morreu, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo. Entendi. Então, minha mãe fazia questão. Falava, ó, você tá vendo? Fez isso... Você tá vendo? Uma catequese. Praticamente falando, ó, você quer ir, vai, mas você tá vendo. Era algo assim. Então a gente sempre foi bem direcionado. E eu acho que esse foi um dos... que daí foi a surra que mudou minha vida, que daí eu quis ir embora de casa, porque eu, tipo assim, eu tava na minha razão, mas ela não queria saber. Ela também tava na razão dela. Claro. Pegar um filho cheirando, tudo fedido, vai querer moer ele. Daí no fim... fiquei 1 ano fora, trabalhei, cara, foi o ano que eu mais, assim, evoluí como pessoa, assim, que você longe dos pais mesmo, tendo que trabalhar, tendo teus compromissos, tendo que acordar cedo, estudar, tudo, né? Você começa a refletir, você começa a amadurecer mais cedo, você fala, não... E outra, eu tenho uma eterna gratidão pela minha tia que me acolheu durante esse 1 ano, só que foi um acolhimento, assim, que eu tiro muita lição do que aconteceu, né? Então foi 1 ano, assim, que eu falei, aqui eu não... É minha tia tudo, mas não é minha mãe, né? Aqui eu tenho que dançar conforme a música. A música não vai ter